que aconteceu naquele lance com o Gabigol? Que vocês se desentenderam no meio de campo, acabou que cada um levou um cartão amarelo. O que aconteceu naquele lance? Fiz a falta também, amarelo, normal. Acontece, lance de jogo. Não teve nenhuma discussão com ele, Comigo não. Se teve, foi com outro jogador. E é normal de jogo. Às vezes você tá numa jogada, às vezes você entra, faz uma falta, acontece. Isso é normal de jogo. Aqui, a gente sabe da importância que era tanto pro Bolívar como pro Flamengo um jogo desse. Querendo ou não, eram as duas equipes mais fortes dali da fase de vocês. E hoje, não sendo uma goleada, mas sim vendo como um confronto direto, a qual vocês tiveram empate e o Flamengo saiu vitorioso hoje. O quanto pesa para vocês no decorrer da competição? Acho que não pesa nada pelo fato de a gente estar 3 pontos na frente. A gente tem o melhor ataque do grupo. E agora temos um jogo em casa contra o Palestino. Então, com o empate a gente consegue se classificar em primeiro. Vai ser muito importante para a gente decidir em casa, né? E eu acho que o jogo hoje em si era mais importante para o Flamengo, porque se o Flamengo não ganha, iria entrar numa situação muito complicada no grupo. Então a gente sabia que seria um jogo muito difícil, o Flamengo iria pressionar todo o tempo. E a gente acabou tomando um gol muito cedo, isso eu acho que atrapalhou muito a nossa estratégia de jogo. Mas nossa ideia de jogo a gente tentou proponer dentro do jogo, que foi tentar sair jogando, tentar jogar, né? Muitas vezes a gente vê os clubes de fora virem aqui para jogar contra o Flamengo, se fechar todo, jogar por uma bola. E eu acho que a gente não tentou fazer, a gente tentou propor jogo. Acho que tem que ser dito a coragem também de vir aqui com o estádio cheio, tentar jogar contra uma equipe tão grande que é o Flamengo. Então a gente tem que tirar as coisas boas do jogo e tentar esquecer as coisas ruins. Já abri. Abriu o que, Pedro? Já. Sentindo alguma coisa, Léo? Posterior. Léo Pereira está sentindo posterior. Marcos. Fica quieto. Peraí, que a Isabelle fala primeiro, que ela que chamou. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Queria que você pudesse falar sobre essa decisão da CBF em paralisar o campeonato por 2 rodadas, né? O Flamengo se posicionou contra essa decisão de paralisar. O São Paulo e o Palmeiras também se posicionaram. Não me lembro muito bem, acho que o Corinthians também. Enfim, outros clubes se posicionaram junto com o Flamengo. Queria que vocês pudessem falar sobre essa decisão, como foi também a conversa com a CBF sobre a paralisação ou não, também com outros clubes. Eu acho que o que eu posso falar é o nosso sentimento. O que a gente não quer é que seja ampliada ainda mais a falta de jogadores da data FIFA. Por exemplo, nós no sábado iríamos jogar com o Vasco e iríamos ter todos os jogadores disponíveis aqui. O que não pode é botar, por exemplo, esse jogo, remarcar esse jogo do Vasco lá dentro da data FIFA, em que a gente vai chegar e não vai ter esses jogadores. Então, assim, o que a gente espera da CBF, em relação pelo menos a Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que eu acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro. Marcos, ainda falando sobre essa situação do Rio Grande do Sul, o Flamengo ofereceu, né, as estruturas do CT Ninho do Urubu para Grêmio, Inter, Juventude. Algum clube já demonstrou interesse em talvez usar as estruturas que o Flamengo ofereceu? A gente sabe que o Grêmio parece que vai treinar no CT do Corinthians, o Inter e Juventude chegaram a falar alguma coisa com vocês? Não, a gente ainda não tem nenhuma notícia sobre o possível requerimento de algum clube gaúcho. A gente não tem, a gente colocou à disposição para que fizesse os ajustes possíveis, mas a gente não tem nenhuma resposta em relação a isso. E como é que foi essa conversa? Vocês chegaram a conversar com algum outro clube, com os clubes inclusive aqui, por exemplo, que vocês têm um contato mais próximo com o Fluminense, tem o consórcio, enfim, e dá para ver também que vocês têm uma relação próxima ali com o Mário Bittencourt. Vocês conversaram sobre a posição do Flamengo, tentando trazer o ponto do Flamengo e também dos clubes que estavam do lado de vocês? Não, o que aconteceu é que a gente estava esperando essa reunião do dia 27 para ter alguma posição em relação ao campeonato. E isso aí foi feito de uma maneira diferente e foi comunicado ao clube. Eu estava dentro do ônibus, vindo para o estádio com os jogadores, quando a gente teve a notícia. Não deu muito tempo para conversar desse tema, até porque o jogo aqui era de suma importância, né? Agora que acabou o jogo 4-0, em que o resultado veio, em que deixa a gente numa situação
melhor, não é o que a gente queria, mas melhor no próximo jogo, a nossa preocupação era todo esse jogo. Agora, hoje à noite, amanhã, a gente vai começar a analisar para ver qual é o impacto disso. Mas o mais importante é dizer o que a gente espera, que a CBF não vá colocar ainda mais jogos do Flamengo dentro da data FIFA. Aumentar de 9 jogos para 12, 13, 14 jogos, em que você não possa contar com 4 titulares, 3 titulares, não sei eu que escalo o time, mas se você vê um histórico dos times que entram em campo do Flamengo é esse. Então, eu espero que a gente não passe de 9 para 12, 13, 14 jogos. Na minha concepção já tem uma falta de isonomia quando isso acontece. Espero que isso não seja ampliado. E a Copa do Brasil, Tá normal. não vai parar? Não. O Flamengo tem 4 ou 5 jogadores nessa pré-lista. Na lista que chamam de lista aberta e que podem ser chamados a qualquer momento, mas eu acho que, por razões óbvias, será chamado só se tiver algum jogador machucado. Eu não acredito. O mais importante, a questão central de se dizer e de se comunicar é a esperança de não se ampliar de 9 jogos para 12, 13, 14 jogos ainda na data FIFA, porque você perder uma quantidade de jogadores, da importância desses jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo de você perder uma Arrascaeta e um De La Cruz no jogo, eu acho que perde a isonomia o campeonato. Eu acho que não é justo com o Flamengo, não é justo quem investe, não é justo que vai à procura de fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz, para depois não poder usar um jogador em um dos principais campeonatos do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil está confirmada, né? Não, está confirmada. O jogo da Copa do Brasil Está confirmado. Fala alguma coisa aí, importância dele, futebol carioca, inclusive. Muito triste em relação ao Palinho, que eu posso falar. Eu conhecia ele, conheço a família inteira. Um cara sensacional, um rubro-negro apaixonado, mas correto nas suas análises, sempre muito apaixonado, mas sempre imparcial. Um cara assim, tomara que ele tenha uma passagem maravilhosa e que a família esteja confortada. E é um cara assim, para quem eu tive o privilégio de conhecer ele. É um cara diferente. Deve, com certeza vai homenagear. Se tivesse jogo, Braz, só uma pergunta, Braz. Aqui, Braz. Nico, aqui. Nico. Gabi, pode parar pra falar com a gente rapidinho? Rapidinho, Gabriel. Rapidinho. Vocês me amam. Aqui, rapidinho. Parei.